Chegamos! E hoje vamos ler mais histórias de Reddit para vocês. O tema de hoje é paternidade. Quem é o pai? Lembra do teste do ratinho? Tinha aquele programa, era uma loucura. Ele vinha com papel. Aí tinha lá o boneco lá. Rapaz! Ai, meu Deus. Então hoje a gente vai ler histórias... coisas. Que a gente é velha. Então a gente vai ler histórias hoje sobre casos que a paternidade é questionada. Eu sou a Dani e eu estou com a Jaque e com a Zaira. Oiê! Então vamos para a primeira história. Eu, 29 anos, mulher, e meu marido, 31 anos, fizemos um teste de paternidade na nossa filha e deu negativo, mas eu nunca a traí. Agora ele acha que nosso relacionamento é uma mentira e quer se divorciar. O que eu faço? Interessante essa história, porque como que deu o teste negativo de paternidade se ela tá jurando de pé junto que não traiu? A gente vai descobrir isso agora. Não, mas espera aí. Por que fizeram esse teste? Primeira pergunta. Vamos descobrir isso também. Absoluto nada. Mistério. Vamos descobrir também. Eu não sei como isso aconteceu e não consegui parar de chorar o dia inteiro. Eu nunca traí. Eu amo meu marido, estamos juntos desde a faculdade e ele é o amor da minha vida. Ele é lindo e gentil. E embora eu tenha transado com 2 outras pessoas, foi antes de começarmos a namorar. Não existe nenhum outro possível pai para nossa filha. Já éramos casados e estávamos tentando engravidar. Eu nunca traí, nunca trairia. E não sei por que ele fez aquele teste idiota, porque eu jamais trairia. Tá repetindo muito que não traiu, muito estranho. Mas o resultado deu negativo e agora ele acha que não é o pai da nossa filha. Eu não sei como convencê-lo de que o teste falhou e estou apavorada. Nos últimos meses, parece que ele virou outra pessoa completamente diferente do homem com quem me casei. Ele está frio e desconfiado. Ficava exigindo ver meu celular e não dizia o motivo. Eu mostrava no começo, mas eventualmente disse que não mostraria mais até ele explicar por quê. Ele também tem estado distante da nossa filha. Fica horas trancado no escritório e eu não sei o que ele está fazendo. Eu não traí. Ele me acusou hoje de manhã, dizendo que fez o teste depois de perceber que os olhos da nossa filha, castanhos, não viriam naturalmente dos nossos, ambos azuis, e que queria que eu saísse de casa. Como eu não saí, ele me expulsou do nosso quarto. Então estou dormindo no quarto da nossa filha. O que eu devo fazer? Uma situação complicada, né? Porque realmente, se os dois têm olhos azuis, não tem como a filha nascer de olhos castanhos, né? Em condições normais de temperatura e pressão, não. Não, mas pode ser uma anomalia, né? Anomalias acontecem, e aí... É um bebê ainda? Não, 5 anos. 5 anos a criança. Nossa, o cara demorou 5 anos pra fazer eterno. 5 anos depois ele falou, poxa, peraí, tem alguma coisa errada. Do nada, lembrou da aula de biologia. Ou saiu com a bióloga. Aqui, pelo que eu entendi, aqui ele fez o teste escondido, né? Pegou alguma... Tá tudo errado nessa cabelo, etc. Escova de dente da criança, fez o teste escondido, descobriu que não era o pai e depois veio falar com a mulher, né? Então, assim... Mas que bizarro. Agora ele explicou pelo menos o porquê que esse teste foi feito, né? Porque um casal comum não tem porquê, né? Motivo. Fazer teste de DNA, né? Aí você meio que se reconhece no seu filho, traços físicos da sua família, da família do seu marido. Sim, né? Mas não teve nenhuma anomalia aí. E a mãe fez o teste dela também? Ou só fez o teste de paternidade? Não, ela tá muito abalada, coitada. Porque pode Exatamente, ser trocada ela na maternidade também, né? Então, o neném pode ter sido trocado na maternidade, mas sei lá, né? Ela estava perdida, né? E foi pedir ajuda para o Reddit, e graças a Deus o Reddit, né, tem muita gente com muitas ideias, muito conhecimento, tem muito médico, e a grande maioria falou, você também faz o teste, e também faz um teste de quimerismo. Daí, o que é o quimerismo? Eu anotei aqui para explicar para vocês. Quimerismo é uma condição raríssima em que as pessoas têm 2 linhagens genéticas distintas. Isso pode acontecer, por exemplo, quando 2 embriões se fundem no início da gestação e viram um único bebê, mas com DNA em partes diferentes do corpo.
Por que alguém faria esse teste? Porque em casos muito raros, uma mãe quimera pode ter DNA diferente no sangue e no útero, ou seja, quem é quimera é a mãe, e então DNA é diferente ali, né? Isso pode fazer um teste de maternidade ou paternidade dar negativo, mesmo a mãe sendo biológica. Então, o pessoal deu essas ideias para ela. E ela volta com a seguinte atualização. Oi, pessoal. Primeiro, queria agradecer a todos que entraram em contato. Meu post original recebeu tanta atenção que foi difícil acompanhar tudo, mas graças a vocês, percebi que o melhor seria fazer alguns testes adicionais para entender melhor o que estava acontecendo. Meu marido ficou desconfiado de mim por um tempo, mas depois pediu desculpas pela forma como agiu. Ele disse, porém, que se todos os testes provassem que eu o traí, que ele terminaria comigo. Fizemos testes de paternidade de sangue para ele, para mim e para nossa filha. E também tínhamos uma consulta marcada com um especialista em quimerismo. Mas acabamos cancelando essa consulta porque, bom, como alguns de vocês já imaginaram, inclusive a Zaira, minha filha também não é biologicamente minha. Eu não sei como isso aconteceu. Que loucura, né? Eu não sei como isso aconteceu, mas um policial veio à nossa casa e colheu nossos depoimentos e estamos processando o hospital onde dei à luz. Eu não sei o que aconteceu com meu bebê e isso é aterrorizante. Meu mundo inteiro ainda está virado de cabeça para baixo e eu só queria que ele nunca tivesse feito aquele teste idiota. Eu acho que o mais impactante aqui é que ela preferia não saber que a filha não é dela. Olha que mas eu também acho melhor não saber, gente. O que isso vai mudar, sabe? Nossa, que situação. O cara levantou a caixa de Pandora e sacudiu. Não, sabe por quê? É que quando a gente não é mãe, a gente tem uma visão mais... uma visão diferente. Quando você gera uma criança, você deu o seu corpo, a sua vida literalmente para aquela criança. Quando ela nasce, a gente continua fazendo isso. E aí só reforça o que já sentia antes. Na verdade, tem gente que nem ama de cara o bebê, é uma construção, tal. Aí, imagina, você gesta aquela criança, dá literalmente o seu sangue, seus órgãos, empresta seu ar, empresta seu cálcio, tudo, tudo. Seus músculos, se empresta tudo para aquela... Empresta não, você dá, né? Você dá tudo do seu corpo para aquela criança. Por acaso você não nasce amando de cara, assim, porque de fato é um amor construído. Eu não olhei pro meu bebê e falei assim, nossa, é o amor da minha vida, mesma forma que eu sinto, não da mesma forma que eu senti depois. Tá. Sabe? É uma coisa que são doses homeopáticas de amor que não acaba nunca. E só vai crescendo, 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 crescendo. Então, aquele amor enorme não é o mesmo que eu senti no primeiro dia. Ele tinha um amor, mas ele foi crescendo. Sim, né? Até porque tem a interação, né? A gravidez é muito só você. Você não tem o retorno, além do chutinho, de se mexer e tal. É diferente. Que aí depois você começa a se doar, aí você tem aquela interação, você tem memórias afetivas, você vai construindo uma história ali a 2, a 3, né? Se o pai é presente e a família, e aí de repente essa bomba... Será que precisa? Aí você se doou para uma outra criança, mas e aí? E aquela que eu gerei? Cadê ela? Exato. Eu quero as duas agora, não quero só essa, eu quero as duas. Mas aí pensando que foi uma outra família que a outra família também foi lesada. Sim. E também ela vai querer as duas, talvez. Sim, não, eu tô pensando de forma unilateral. Sim, sim. De uma forma unilateral. Mas olha quantas vidas se mexem por causa da irresponsabilidade desse cara idiota. Não, em vez de ele conversar com ela, você não acha estranho isso aqui? Sabe? Então, porque a mulher foi punida por um erro que ela não cometeu. Exato. E isso eu acho triste, que ela falou, ele é gentil, não sei o quê, mas é fácil ser gentil quando tudo dá certo, né? Exato. Você mostra o seu caráter quando as coisas dão errado, vão ladeira abaixo. E nesse caso eu ainda falaria, então agora quem vai se separar sou eu, porque você teve a incompetência de vigiar sua filha desde que nasceu. Exato. Porque eu tava lá parida e você tava lá sem fazer nada. Você poderia estar com a nossa filha e não deixar ninguém pegar. É que tem que ver de quando que é isso, né? Porque se for da pandemia, pode ser que ele realmente não estivesse lá, porque não podia, né? Em algum momento. Sim, lá na Suíça teve época que você não podia parir com ninguém, era só você. Imagina que horror. Nossa, sim. Eu acho que foi um erro grotesco do hospital.
E não, é lógico. Mais comum do que a gente imagina. A sua mãe já que comentou comigo, que quase também entregaram para ela. É verdade, é verdade. Mas por que ela me reconheceu? Porque eu nasci com hemangioma no braço. Então, quando ela pegou a neném, ela viu que não estava, entendeu? Aí ela fez o pequeno escândalo básico dela e achou. Maravilhosa. E achou, porque isso claramente poderia ter acontecido comigo. Olha só. Sim, se você fala dos anos 80 e para trás, o Pedrinho, que a mulher foi e roubou o menino da maternidade. É um caso muito famoso, aparentemente, que a mulher simplesmente roubou um menino da maternidade. Aí falaram lá no hospital que o menino nasceu morto. E depois foram ver, a menina mais velha dela também foi roubada. Acho que eu lembro dessa história aqui. Não, faz muitos anos, faz, sei lá, mais de 20 anos, eu acho que não isso. Não é meu forte. Não, porque o Pedrinho tem quase a minha idade, ele foi roubado assim que ele nasceu. Faz 40 anos que isso aconteceu. Não, calma, não é isso. Faz 20 anos que isso foi descoberto. Tá. Eu sei do que eu tô falando. Mas aí, teve alguma atualização? Aparentemente, a mãe, ela também concorda com vocês, porque ela continua aqui falando que ainda está dormindo no quarto da filha. Tá, então provavelmente ela não perdoou o marido, né, pela atitude dele. Não sei, esse relacionamento subiu no telhado. Aí ela fala, tenho dormido no quarto da minha filha e estou morrendo de medo que tirem ela de mim. Mas ao mesmo tempo, eu quero saber onde está minha filha biológica e se ela está bem. Eu rezo para que ela esteja bem. Gente, que situação. Minha filha ainda não sabe dos detalhes, ainda bem, né? Já pensou uma criança de 5 anos? Não precisa, ela tem 5 anos, amore. E estamos tentando manter tudo em silêncio. A última coisa que precisamos é de um escândalo. Eu não quero que as pessoas que nos conhecem olhem para ela de forma diferente. Ela merece muito mais do que isso. Ela é uma criança maravilhosa e não é algum espetáculo para ser observado. Se conseguirmos encontrar a família biológica dela, eu não faço ideia do que vamos fazer. Acho que o melhor cenário seria conseguir uma casa maior e todos morarmos juntos. Coitada, ela não quer vai que todo funcionar, mundo mora querida. junto, aí fica tudo certo. Mas eu já vi histórias assim de troca de bebês, que as pessoas são vizinhas, as famílias são vizinhas e as crianças são criadas meio juntas, porque nenhuma família quer abrir mão do filho que foi trocado, porque é o que eles conhecem, e não querem se separar da criança biológica, entendeu? Aí, aparentemente, tá tudo bem, mas, né? Eu acho que eu vi um caso que, inclusive, continuou na mesma. Cada um continuou com a criança que criou. Isso. Mas se e eles convivem. Tá certo, eles são uma grande família. E não trocou documento, não trocou nada, não trocou sobrenome. Gente, escuta, se tá todo mundo bem com isso, tá tudo certo, né? Mas imagina o baque, gente. Eu não sei o que eu faria também, não. E quanto mais tarde, pior. Se é um bebezuco, bem bebezuco, ainda dá tempo de destrocar. Mas acho que sim. Passou de 6 meses, eu acho que já era, meu. Sei lá, e depende do apego da outra família também, né? Mas a questão é que tem que ver o que funciona, né, para as duas famílias. E o que eu ia falar é que como tem agora a polícia no meio que não depende dessa família de achar outra criança sozinha. Eles podem fazer investigações paralelas, mas já tem ali, né, a polícia envolvida, investigação, uma coisa mais profissional, investigar esse hospital também, porque, né, não tem muito tempo, uma tia percebeu que a sobrinha tinha sido levada, tinha sido sequestrada por uma enfermeira, dita enfermeira, que não era enfermeira do hospital. Só não deixou porque ela desconfiou que a mulher entrou no banheiro e quando saiu toda trocada com uma bolsa gigante. A mulher falou, o que é isso? Aí quando viu, a neném estava dentro. Nossa, eu no hospital que eu dei à luz, nossa, o meu filho nunca saiu de perto de mim, nunca, só saiu comigo. Ele não, eu recusei o banho, né, recusei tudo. Foi fazer a vacina, eu fui junto, não saiu um segundo do meu lado. Desde a hora que ele nasceu, e aí foi engraçado, porque eu tive que sair de uma sala e ir para o quarto, né? Uhum. E aí eles colocaram ele numa incubadorinha, né?
E aí eu fiquei assim, né, com a cara de angustiada, assim, Lógico. sabe? Aí a enfermeira, pode ficar tranquila, a gente vai colocar ele aqui na sua frente, tá bom? Aí o meu marido foi empurrando a incubadora junto com a enfermeira, e eu fui na maca atrás, assim, só de olho. Não tem como. Nossa, quando eu não tava, meu marido tava. Ele não ficou sozinho. Ele não ficou sozinho nem quando eu ia no banheiro, porque eu ia no banheiro de porta aberta. Não ficou sozinho nem um minuto, morria de medo. Nossa! Nazaré. Mas sabe que eu já vi em filmes e seriados aqui nos Estados Unidos, que fica um monte de bebê tudo numa sala só, sozinhas, deitadas. É o berçário. Um berçário de recém-nascidos. Mas hoje isso não é normal, então, no aqui Brasil. No Brasil tá caindo em desuso. Eu acho que você pode fazer uso disso, tipo, se você quer dormir um pouco, você quer descansar, aí você pode dar o seu bebê para ele dormir lá no berçarinho, porque tem enfermeira, não sei o que, mas é uma talagada de neném, né? Não é só o seu. Mas eles incentivam mais o bebê e dão essa opção, né? Do bebê ficar pertinho de você o tempo todo e todos os procedimentos são feitos no quarto. Eu acho que depende do hospital também. Esse hospital que eu estive, num segundo parto, quero ir para lá de novo, porque por mais que tivesse, né, que tiveram algumas questões, ainda assim eu acho que lá foi excelente, né, para várias questões. E essa é uma delas, essa é uma das principais. Ele não sair de perto de mim. Eu acho que tá saudável, e mesmo que não estivesse, eu vou junto. Você vai tirar ele daqui, eu vou junto, eu não deixo. Parto normal dá pra você onde você quiser, que você tá bem. Agora, cesárea, nem sempre. Nossa, deve ser terrível. Agora eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Se eu fosse o pai, eu iria fazer exatamente a mesma coisa que esse cara fez. Eu ia fazer um teste escondido para primeiro ver se realmente não estava equivocada, porque eu acho que é tão delicado, uma situação tão delicada você acusar o seu parceiro de estar traindo sem ter provas. Então eu acho que eu iria fazer escondido também, antes de conversar. Mas precisa tratar a menina mal? Mas então teria que ter feito um teste dos dois, um teste de parentalidade, maternidade e paternidade, nossa, porque aí já chega... Acho que eu nunca ia pensar, meu filho foi trocado na maternidade. Eu iria... Então, isso é um pensamento absolutamente machista. Por que a mulher é a culpada de tudo sempre? Viu? Porque o filho é da mãe, né? O filho é da mãe, mas aquele lá não era. Então, quantos casos... Agora voltando, né? Você falou de 1 ou 2, aí você quase foi trocada. Quantas pessoas isso não acontece? A gente vê notícia disso, vira e mexe, a gente vê coisa acontecendo assim. Então, eu acho que não dá para você partir do pressuposto que ela é traidora. Primeiro você, então, descubra tudo para depois confrontar. Não, mas eu acho que não é no sentido assim, a gente sabe, na cabeça, né, do senso comum, a gente sabe que o neném é da mãe. E se ele tivesse traído, não ia vir um bebê para dentro da casa deles. Ele pode ter traído, mas... Então, esse bebê vai estar perdido por aí, entendeu? Mas você tá com essa desconfiança, você não pode simplesmente jogar essa bomba no copo da mulher. Não, eu concordo. Pode ser que tenha acontecido outra coisa, porque ela tá afirmando que essa situação de traição não aconteceu. Você não pode ouvir a sua parceira e pensar em outras possibilidades? Mas antes disso mesmo, Jaque, antes mesmo de você confrontar com o teste de paternidade... Conversa com outras pessoas, já começa por aí. Conversa com médicos, deu isso errado. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer? Tem alguma outra possibilidade? Porque eu vou confrontar minha esposa e eu não quero ser injusto. Sabe? Eu acho que você tem que ser... mas eu acho que se ele pensasse assim, ele poderia conversar com ela antes de fazer esse teste. Que ele poderia falar, olha, a gente tem olho azul, essa menina tem olho castanho. De acordo com a genética, isso não é possível em condições normais. Você não acha que tem alguma coisa estranha? E o resto das características? Nenhum dos dois perceberam que a menina não é igual a nenhum Não, pelo visto não. Tudo branco, do cabelo liso. Não, né? Se a menina tivesse olho azul, essa questão nunca teria sido colocada à mesa. A não ser que ela fosse muito diferente dos pais. Porque com 5 anos você já consegue reconhecer várias coisas. Então... Mas foi a questão do olho, né? Será que ele estaria tão atento assim? Porque a questão do olho é uma coisa, é cor, é concreto, você vê. Ele não podia ter visto mais cedo?
Então, exatamente. Mas assim, gente, já tá com 5 anos. Desde que o meu filho nasceu, eu fico vendo características minhas, hora minha, hora do meu marido. A gente fica, de certa forma, procurando as nossas características. A gente fica brincando, porque meu marido acaba sendo muito parecido comigo. Então, o olho, assim, do meu filho, ele parece tanto com o meu quanto o do meu marido, porque o nosso olho é bem parecido. Então, Imagina uma a gente criança até que não parece com brinca. ninguém. Então, aí, Ninguém o questiona. olho. Então, exato. Se você notou o olho, aí você vai procurar outras características, então, sabe? Procura alguma coisa sua. Ah, não achei, então procura uma coisa da mãe. Achei? Sabe? Eu acho que se Mas você tá com uma desconfiança, tem a desconfiança completa, não parte do princípio machista, que é a mulher que traiu. Eu entendo o raciocínio, mas não tá certo. é o caminho mais curto. É o caminho mais curto, nem é o mais fácil. Não. Exatamente, mais curto, é. Infelizmente a gente não tem atualização, eu acho que também demora, né, para fazer os testes e tal. Espero que um dia ela volte para contar pra gente como foi, né? Vamos para a próxima história. Eu adoro as histórias do eu fui babaca, que é o caso desse, mas é no futuro. A Eu pergunta também é se adoro. a pessoa vai ser babaca. Vamos ver. Eu vou ser babaca se pedir um teste de paternidade ou devo esperar? Minha esposa, 38 anos, e eu, 39, homem, estamos juntos há 12 anos. Não sei descrever de outra forma, além de dizer que é o relacionamento perfeito. Em 12 anos, acho que só levantamos a voz um para o outro umas 2 ou 3 vezes. Fazemos tudo juntos, mas sempre conseguimos manter nossas próprias vidas e interesses. Compramos a casa onde queríamos, ambos temos empregos ótimos, bem pagos, com excelente equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Basicamente, tudo foi quase perfeito. Passamos 2 anos tentando engravidar e nada acontecia. Estávamos prestes a iniciar um tratamento de fertilidade quando voltei de uma viagem e, para minha surpresa, ela me contou que estava grávida. Tive um pensamento estranho na hora. Ué, achei que não tínhamos tentado naquele mês por causa dos testes de fertilidade, mas não consegui lembrar exatamente por quê. Para ser honesto, estávamos tentando bastante. Então presumi que eu tinha lembrado errado. Eu viajo pelo país a trabalho com frequência. Tirando a época do Covid, já passei até 40 semanas do ano na estrada. Desde a pandemia, isso diminuiu, mas ainda viajo mais de uma semana por mês. Nos últimos 5 anos, minha esposa ficou muito amiga de um colega de trabalho, vamos chamá-lo de Matheus. Eles trabalham juntos há uns 7 anos. Matheus é casado e é um pouco mais novo, acho que ele tem uns 34. Eu conheço tanto ele quanto sua esposa. Ele sempre fez parte da nossa vida e somos amigos. Nunca imaginei que pudesse rolar algo entre eles. Mas sempre achei que seria ingenuidade ignorar que existe pelo menos 1% de chance de um parceiro trair. Ela nunca me deu motivo para desconfiar, mas tudo é possível. Aliás, essa história, ele é o pai e ela está traindo, coisas que a gente tem que pensar. Inclusive, o próximo episódio é sobre traição, se estão sendo traídos ou não. Então, já fica aí um spoiler aí para o próximo episódio. Um mês atrás, eu estava fora do estado e ela em casa. Perguntei o que ela ia fazer naquele dia e ela disse que Matheus ia jantar em casa. Nada fora do comum. Ele aparece de vez em quando. Às vezes com a esposa, às vezes sem. Às vezes quando eu não estou. Não pensei muito nisso. Temos um sistema de segurança com câmeras dentro e fora de casa, depois de um incidente anos atrás. Elas gravam e podem ser acessadas ao vivo por nós dois. Eu uso para ver o cachorro quando estamos fora, e o resto do sistema é monitorado por uma empresa caso o alarme dispare. Ela sabe que eu olho as câmeras, dá até para falar através delas. Às vezes eu até brinco com ela e comigo quando estamos e ela comigo quando estamos viajando. Então, eu abri a câmera e vi minha esposa, grávida de 4 meses, deitada de lado no chão, enquanto Matheus estava sentado sobre as pernas dela, usando um rolo de espuma para massagear o quadril. Eu pensei, que porra é essa? Comecei a voltar o vídeo e vi que eles estavam jantando, conversando normal. Depois foram para o sofá e ficaram juntos debaixo do cobertor, bem próximos, embora o sofá seja pequeno. Em seguida, desceram para o chão e foi exatamente a cena que eu tinha visto ao vivo. Eu mandei mensagem para ela enquanto continuava assistindo a câmera. Os dois fizeram uma cara de pânico e ele saiu da casa bem rápido. Nós discutimos.
Ela não ficou brava com a acusação, mas insiste que nada aconteceu e que tudo foi inocente, que ele só estava ajudando porque ela estava com dores na gravidez. O que é verdade, ela já vem sofrendo com dores nas costas. O ponto principal da conversa foi quando eu perguntei: se eu tivesse aí, vocês fariam isso na minha frente? Ela admitiu relutante: provavelmente não. Eu disse que não queria falar mais e que voltaríamos a conversar quando eu voltasse para casa 3 dias depois. Foi aí que me bateu. E se aquele sentimento estranho quando ela contou da gravidez fosse isso? E se esse 1% tivesse acontecido e esse bebê não fosse meu? Isso me corroeu por 3 dias, sozinho, num hotel a quilômetros de casa. Eu concluí que acho menos provável do que provável que, que algo tenha acontecido entre eles. Mas meu 1% virou 10% ou 20% talvez. Ele é de matemática, né? Ele é o chato. Estatístico. Da estatística. Ele não é de humanas, ele adora umas estatísticas, né, umas porcentagens. Voltei para casa. No nada. Eu não sei. Acho que não é muito nada, hein, não. Não, baseado no nada, eu digo assim, 10%, 20% amado. Sua mulher tava debaixo do cobertor com o cara. Do cobertor com uma mina, pra mim já era, não precisa nem trair. Foi isso, mas foi isso. Eu sou a única que fica embaixo do cobertor com ele, mais ninguém. Gente, que será que ela é possessiva? Não. Mas foi isso que você contou um monte de coisa e pra mim só ficou debaixo do edredom com ele, debaixo do edredom com ele. Que isso? Entendo que eles estejam jantando, conversando, dando risada, e entendo eles assistindo TV, entendo eventualmente ele ajudando caso ela tenha dores, mas debaixo do cobertor? Num sofá pequeno? Não existe amizade. Que amizade é essa? Ai, mas danar. Da história anterior, tá? O tempo me inocentou. Que mané jantar sozinha na casa da minha esposa enquanto eu tô viajando? Que é isso? Que é isso? Se tivesse cada um no seu próprio cobertor, tudo bem, né? Não, isso eventualmente pode acontecer. Mas o mesmo coitado, mas é que o sofá é pequeno, né? Então tudo bem ficar muito juntinho, assim. Você pode ficar sentado com o cobertor, não só ficar deitado. Nossa, ou então você faz como irmãos, um deita com a cabeça para lá e o outro deita com a cabeça para cá. Mas mesmo assim, gente, ninguém tem 12 anos ali, é todo mundo adulto. Quando você tá grávida, imagina, você só fica juntinho com quem te interessa, mano. Você tá grávida, você tá toda desconfortável, qualquer posição é chata, você nem quer ficar deitado com os outros. Muito esquisita essa história aí. Porque fala, mas na casa dela tem câmera. Você acha que as pessoas ficam lembrando que tem câmera? Claro que não, ela vai viver a vida dela. Mas ela talvez lembrasse, não? Mas aí ela não ia deitar no edredom caso tivesse alguma coisa, né? O pânico no olhar, pra mim, entregou tudo. Sim, isso também. Isso pra mim foi bem... Não foi nada errado. Mas enfim, sei lá, eu tô achando estranho. A gente chega no consenso. Voltei para casa e ela estava pisando em ovos. Não mencionou nada. Esperei para ver o que ela faria. 2 dias depois, ela finalmente tocou no assunto e desabou. Jura que nada aconteceu e que nunca faria isso. Decidimos continuar juntos por enquanto. Eu ainda estou lidando com isso, tentando entender como reconstruir a confiança. Estou começando a aceitar que eles têm uma amizade antiga e que talvez ele tenha segundas intenções, mas ela não. Nunca percebi nada e já passei muito tempo com os dois juntos. Nunca vi nada suspeito. O que está me destruindo agora é, se eu estiver errado e algo aconteceu, eu até consigo lidar com isso, mas e se o bebê não for meu? Nas discussões e conversas longas que tivemos, nunca mencionei isso. Ela também não. Principalmente porque não quero piorar tudo e machucá-la se ela estiver dizendo a verdade, o que eu, na maior parte, acredito. A única coisa que consigo pensar é esperar o bebê nascer e fazer um teste de paternidade em segredo. Devo fazer isso? Devo contar para ela e resolver agora? Se você fosse uma mulher na situação dela e estivesse dizendo a verdade, isso te destruiria? Mudaria sua visão sobre mim? Se você estivesse mentindo, o que faria se eu perguntasse? Meu Deus, quantas perguntas. Não quero fazer uma pergunta vaga, mas o que eu faço? Coitado desse homem! Olha, eu esperaria nascer. E porque assim, já vi casos do cara ter uma noite nada mais, aí a mulher engravidou e aí ele ficou na dúvida se era dele mesmo ou não. Tudo bem que o contexto colaborava, né?
Mas Sim. aí não houve, não tem uma sensibilidade, né, do momento que a mulher está passando. E aí ficou pedindo o teste de DNA, mas quando nasceu as fuças. Tem essa também. Não precisava, foi dinheiro gasto à toa. A capricorniana falando agora. Não, e é muito, não nesse contexto específico de noitada, mas é muito agressivo, assim, não é agressiva a palavra, mas imagina, você acabou de ter um parto, você tá toda perturbada da cabeça, tem ali o neném, os cuidados, uma relação nova que você está construindo com uma pessoinha ali que você não conhece, e você vai ter que lidar com insegurança de homem, independentemente se tem motivo ou não. É muito cedo. É que ele tá falando ela ainda grávida, né? Eu acho que ainda grávida então, é pior. Mas aí ele vai fazer um teste em segredo, aí vai ser que nem o cara da história anterior, entendeu? Isso, então. Eu acho que tem que esperar, ver como que as coisas vão se desenrolando, porque também, se ela tiver algum pensamento de que o bebê pode não ser dele, pode ser do outro, né? Vamos supor, vamos assumir que houve uma traição. Sim. Ela mesma vai agir de forma diferente, né? O cara talvez se aproxime mais, sabe? Então, não sei. Eu acho que tem que. Então, não dá para saber. Muitas coisas podem acontecer. Então, eu acho que a gente tem que esperar. Acho que ele poderia esperar, né? Para nascer. E ver, observar. Isso, observa, faz sua parte, né? Enquanto pai, de qualquer forma. E aí, no processo, você vai decidindo o que você faz. Exatamente. Né? Porque pode, sim, de repente, ele querer fazer um teste de DNA. E aí ele chega e joga real. Olha, você lembra aquele dia? Eu não engoli. Né? Porque aí tem um contexto. Sim. Diferente do anterior. No anterior não tinha um contexto. Não, nenhum. Né? Quer dizer, tinha os olhos, mas... Tá, mas mesmo assim. Contexto de traição não existia. Não teve nenhuma câmera flagrando nada de anormal. Exato. E aí ele fala, olha, eu quero fazer um teste de DNA. Podia até ter colhido, o material não ter entregado ainda, mas... já colhi, porque vai que, né, a pessoa não quer deixar fazer o teste de jeito nenhum. Já colhi, é isso que vai acontecer. Não, e o que porque acontece, e não é desde ontem, desde que o mundo é mundo, o homem é homem, de mulheres terem filhos de outras pessoas e criar como se nada, entendeu? Ninguém sabe de nada, fala no leito de morte, sempre tem essas coisas, né? Então, pode perfeitamente ser um caso de traição, que a mulher só não quer mexer ali nos tabuleirinhos da vida dela, foi, sei lá, uma emoção ali a mais e acabou. Agora, olha o que me veio na cabeça. Outra possibilidade era ele fazer um teste se ele é fértil. Porque aí ele foi ele mesmo. Mas será que... porque eles iam começar assim, os exames, ela engravidou. Nossa, ele super poderia começar por isso. Ele começa e ele já tem ali uma carta na manga. Um direcionamento. Exato, porque obviamente ela não é infértil. Né? Obviamente ela não é. Então, de repente, a infertilidade pode vir da parte dele. Se ela engravidou mesmo assim, então pera lá. Agora, se engravidou e ele não é infértil, aí muda de figura, aí volta pra conversa que a gente estava tendo antes. É que eu acho que um cara assim, ele tipo, quer resolver e ele não quer nem criar vínculo com esse neném, ele não tá pensando muito longe, tipo, não é meu, acabou aqui, vou viver minha vida e ela que se resolva. Então, se ele faz um teste de fertilidade nele próprio, ele já resolve. Já é um caminho, já é um caminho, né? Aí ele fala, olha, esse filho não é meu, não tem como ser, porque eu fiz o teste, eu não sou fértil, não tem como ser seu provedor. Né? E aí é outra história, outra conversa, resolveu aí. E até porque, né, mesmo que ele seja infértil, se for só um baixo número de espermatozoides, ele ainda pode ser o pai dessa criança, né? Sim, mas aí tem... Não, entre infértil e isso é um abismo. Exato. Mas e aí, né? Ainda bem que novamente o Reddit ajudou ele, porque a grande maioria falou, já fala com ela agora, vai ficar esperando até o fim da gravidez, é uma gravidez de risco, vai ficar um clima tenso, já resolve isso agora, entendeu? E foi o que ele fez, porque um dia depois ele voltou com uma atualização. Eu pedi para conversarmos, trouxe o assunto à tona e pedi o teste de paternidade. Ela imediatamente disse que sim, que não tem dúvida nenhuma. E nada que a faça hesitar nem por um segundo, que esse filho não é dele.
Disse que não vê problema nenhum em fazer o teste agora. A única ressalva que deixei foi: se o procedimento for invasivo de alguma forma, segundo nossos médicos, então eu prefiro esperar até que seja seguro. Não sou médico, não faço ideia do que é necessário para fazer esse teste agora. É invasivo, então não sei exatamente. Então não sei exatamente quando vamos fazer, mas ela já sabe de tudo e nós vamos fazer. Foi uma conversa boa e longa. Agora estamos sentados juntos almoçando. Sem o Matheus, eu espero, né? Ela não faz ideia de que eu postei isso no Reddit. Eu estava mais preocupado com a saúde dela e com o risco de adicionar um nível absurdo de estresse, já que é uma gravidez de risco e demorou muito para conseguirmos engravidar. Então, obrigado pela ajuda. Eu vou atualizar aqui quando eu souber se o bebê é meu ou não, mas não sei quanto tempo isso vai levar. Estou sentindo que a chance de ser meu é de uns 90% para 95%. Ele voltando com as estatísticas. Ele é muito estatístico, cara. Que engraçado. E aí, ele volta alguns dias depois do parto, porque eles realmente não fizeram o teste de DNA enquanto ela estava grávida, né? Esperaram o parto. Eles decidiram esperar que a criança nascesse e daí fazem um teste com o DNA da criança, porque realmente ia ser mais invasivo. E demorou, viu? Demorou 4 meses para ele voltar. Mas ele trouxe a atualização com os resultados de DNA. Não, mas espera lá. Ele tinha falado que ela estava de 4 meses. Então, não demorou o teste, demorou só o final da gestação. A gravidez, porque eles fizeram quando o neném nasceu. Depois do parto do neném. Foi ali, logo depois. E falou, o neném nasceu, tá tudo bem com a minha esposa. Mostrou até foto do bebê recém-nascido. Eu falei, nossa, virou amigão de todo mundo do Reddit, né? E eu achei que tivesse demorado 4 meses. DNA, eu volto. Depois do nascimento, não, foi 4 meses da onde estava. E aí depois de 4 meses vem a resposta do exame. Tá. Isso, demorou, viu? Tava todo mundo desesperado querendo saber. Aí ele chega com a mensagem. O resultado saiu hoje de manhã. Mais de 99,99999% de compatibilidade de que eu sou o pai. Eu praticamente já sabia, né? Ele já tinha falado 95%. Ele já estimou. Mas agora não há dúvida nenhuma e eu posso finalmente seguir em frente. Minha esposa e eu conversamos muito sobre tudo antes do nascimento e especialmente na época do post original, quando tudo começou. Estamos bem. Também encontrei o Matheus hoje. A situação está resolvida. Estou convencido de que o que eu vi foi exatamente aquilo, nada além, e que ele só estava ajudando com a dor dela do mesmo jeito que eu faço. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Não é porque o filho não é dele que não rolou um tchac-tchac. Ainda mais bom, apesar de que parece que dá para engravidar quando já tá grávida, né? Já aparece. Eu tinha um caso na creche que eu trabalhei. Eita. A mulher engravidou e aí ela teve tipo como se fosse uma gestação gemelar com idades gestacionais diferentes. Misericórdia. Ela conseguiu dar luz aos 2 filhos? Sim. Com um intervalo de tempo. Mas acho que não foi na minha creche, foi alguém que contou naquela época de uma outra creche. Mas são dias, né? Só é possível, acho que, tipo, umas poucas semanas, assim, não pode ser muito. Acho que não dá pra você estar de 4 meses e engravidar de novo. Eu já não sei os detalhes. O que eu sei é que gêmeos pode ser um de cada pai. Se o gap foi pequeno e aí foram 2 fecundações. Nossa, bom, a gente raro, sabe mas que acontece ele é o muito. pai. Não, que bom que deu tudo certo. Se teve traição ou não. A gente nunca vai saber. Não. E também, assim, né? A questão dele era se o menino era filho dele. É filho dele. É assunto errado. Se ele quiser cavar mais, tem que ver 9 meses aí, mais uns meses para trás de fita. Bom, mas será que eles transariam da casa dela que tem câmera? Acho que não, né? Acho que não, né? Vamos para a próxima história. Essa também aqui é bem esquisita, essa história, tá? Eu fui babaca por querer me divorciar do meu marido e deixar o filho com ele depois de descobrir que não sou a mãe biológica? Mais um assunto pra gente pensar, fazer a matemática, fazer o meme lá da Nazaré, né? Tipo, a Nazaré, ela tá ótima aí nesse contexto, né? Sim.
Vamos lá. É um meme com lugar de fala. Eu, mulher de 36 anos, estou com meu marido, 35, há quase 10 anos, casada há 7. Tivemos o que eu achava ser meu filho por meio de uma barriga de aluguel há pouco mais de 2 anos, porque depois de 4 anos tentando engravidar sem sucesso, mesmo com intervenções médicas, descobri que não conseguiria levar uma gestação até o fim. Eu sempre quis ser mãe. Dizer que fiquei arrasada quando descobri que tenho uma condição médica que torna quase impossível levar uma gravidez até o fim é pouco. Foi ainda mais doloroso quando precisei fazer uma cirurgia na esperança de aumentar a fertilidade e complicações durante a cirurgia levaram a uma histerectomia parcial. Removeram apenas o útero dela. Eu ainda tinha meus ovários, então começamos a pesquisar o custo de uma barriga de aluguel. É muito caro. Minha amiga próxima, desde a faculdade, que já tinha 2 filhos, se ofereceu para ser nossa barriga de aluguel para reduzir os custos. Depois de 2 sessões de in vitro, que não resultaram em gravidez, ela finalmente engravidou na 3ª tentativa e deu à luz a um menino. Eu estava tão feliz e tão ocupada depois do nascimento, entre ser mãe e voltar ao trabalho após uma licença maternidade de 4 semanas, que não percebi nenhum sinal de alerta. Eu deveria ter percebido os sinais, mas não percebi porque estava exausta, trabalhando demais em um emprego estressante e em 2 trabalhos de meio período para cobrir a maior parte das contas e os custos médicos e legais da minha amiga ser nossa barriga de aluguel. Eu era a provedora principal da casa. Minha amiga e meu marido começaram a conversar mais, e às vezes eu chegava do meu trabalho de fim de semana e encontrava ela já na casa com ele. Eu não achei nada demais, já que ela estava no processo de, com sorte, gestar nosso filho. Eu era grata por alguém estar nos ajudando a ter um bebê. Também achei estranho nosso filho ter olhos castanhos, quando nós 2 temos olhos azuis. Novamente, né? Olha os olhos aí Lá de novo. vem. Entregando. Depois descobri que, embora incomum, isso pode acontecer por causa da quantidade de genes envolvidos na cor dos olhos. Recentemente, tudo explodiu quando levei nosso filho ao médico e fizeram exames de sangue que mostraram que ele tinha um tipo sanguíneo biologicamente incompatível com o meu. Na hora, pensei que a clínica de fertilidade tinha implantado o embrião errado. Comecei a marcar consultas com advogados para processar a clínica e procurei fazer um teste de DNA. O resultado mostrou que eu não era mãe, mas meu marido era o pai. Eu fiquei arrasada e furiosa. Conversei com o advogado sobre o erro médico da clínica. Foi então que meu marido confessou que transou com a minha amiga, a barriga de aluguel, algumas vezes durante nossa tentativa de fazê-la engravidar, com nossos embriões. Isso significa que o que eu achava ser nosso filho, concebido por in vitro e carregado por uma barriga de aluguel, não é meu filho. Ele foi concebido à moda antiga, algo que eu nunca poderei fazer. Fúria e tristeza não chegam nem perto do que eu senti. Eu tive crises de choro repetidas. Ele diz que não achou que ela ia engravidar dele, porque eles praticavam coito interrompido. Eu senti uma traição tripla imediata do meu marido, da minha amiga e agora do fato de saber que meu filho nem é realmente meu. Fiquei tão tomada pela raiva que saí de casa na mesma hora, deixei nosso filho com meu marido e me enfiei em um hotel por quase uma semana, até finalmente ligar para os meus pais e pedir para ficar com eles por um tempo. Agora estou entrando com um pedido de divórcio porque ele me traiu da pior forma possível. Cortei completamente a amizade com a amiga e sinto que não consigo mais confiar em ninguém. Já consultei um advogado para ver como abrir mão dos meus direitos legais sobre essa criança para não ter que lidar com essa traição ou pagar pensão. Meu marido e a barriga de aluguel, admitem que erraram e continuam pedindo desculpas, mas também me chamaram de imatura e sem coração por desistir do meu filho assim. Meus pais também dizem que eu não posso simplesmente... Eles têm um ponto. Como é que você desiste de uma criança? Meus pais também dizem que eu não posso simplesmente abandonar uma criança pela qual passei tantos processos legais e médicos para ter. Quando eu disse que me recuso a ficar em um casamento com um traidor e que preferia adotar algum dia com um parceiro melhor e mais confiável, eles disseram que eu estava errada e que manter meus direitos parentais não é muito diferente de adotar. Eles disseram que não é o sangue que faz uma família. Eles apoiam o divórcio, mas acham que estou cometendo um erro ao abrir mão dos meus direitos parentais.
Alguns amigos concordam comigo. Alguns admitiram que não seriam fortes o suficiente para engolir o orgulho e cuidar de um filho de um caso, ou ver diariamente o lembrete da traição da minha amiga ou barriga de aluguel, né? Cada vez que olhasse para o filho dela. Eu só quero um recomeço. Também estou pensando em me mudar para outro estado. E aí, eu fui babaca? Olha, em relação ao ponto que você falou já, que eu não sei quanto tempo tem essa criança, mas, de qualquer forma, não é como se ela estivesse abandonando, né? Ela está deixando com o pai e a mãe. Não, mas não é sobre isso que eu tô falando. Realmente esse é um ponto a se pensar, mas essa criança tem um vínculo com ela. Então, mas Essa criança. Então, aí, quanto tempo essa criança? Porque ela acabou de nascer, não tem ainda. Ah, não, se acabou de nascer, beleza. Mas se foi uma criança, sei lá, de 2 anos, de 3 anos, eu acho violentíssimo. Sim, eu acho, por isso que para ela é difícil também. Eu consigo entender o ponto de vista dela. Porque, né, não é, você não tá ali, você tá envolvido afetivamente, mas não é sangue do seu sangue. Mas, nossa, você não criou nenhum vínculo com aquela criança? Então, então, por isso que eu falei, depende da idade. E eu acho que essa questão transcende um pouco essa... Porque não é sangue que se trata, sabe? Ali o vínculo não é de sangue, o vínculo é de confiança, que foi absolutamente quebrado. Mas o que a criança tem a ver com isso? Não, eu sei, a criança não tem nada a ver com isso. Porque eu tô no ponto de vista da criança. Isso, mas depende da idade dessa criança. Como vai bagunçar a cabeça dessa criança, porque entendeu? Se a criança tem 1 mês, 2 meses, isso não vai fazer tanta diferença para ela. Não. Porque ela já tá com a convivência com as 3 pessoas. Não, e também essa criança tem mais vínculo com a mãe biológica, né? Porque foram 9 meses aí na barriga da mulher. Exatamente. Entendeu? Aí, se é pequeno, eu entendo que ela, né, tem essa questão, não quer entrar ali nessa questão de ser mãe ou não ser mãe, porque ela não é mãe, claramente, mas se a criança for mais velha, pra mim, eu acho muito cruel. E também, né, tem os pais dela, que também estão envolvidos afetivamente com essa criança. Eu acho que eles têm razão quando eles falam que não é sangue, é outras coisas, mas eles não estão considerando que a confiança foi quebrada. E como que você vai criar uma criança com esse pai? Porque agora você vai ter que criar com esse pai. Separado ou junto, vai ter que criar com esse pai. Do mesmo jeito que um monte de mãe solo cria. Cada um faz a sua parte e você fala o mínimo possível sobre coisas dessa criança. Mas ainda assim é diferente. Eu acho que são dores enormes, talvez enormemente iguais, mas são dores diferentes. Não, são dores diferentes, mas o modus operandi é isso. Você comunica o mínimo possível, faz a sua parte e deixa ele fazer a parte dele. É difícil, porque criar uma criança é uma parceria, você gostando ou não da pessoa. Sabe por que não é igual, Jaque? Porque ainda assim você vai estar criando uma criança que não é sua. É diferente você abraçar esse BO, que é filha da mãe, por uma criança que foi você que fez. Ah, sim, sabe? Sim, é diferente. Sim. Por isso que eu tô falando, como que você vai criar? Porque você vai fazer um favor para esse cara ainda por cima. Porque a carga sempre fica maior pra mulher. Mas você faria isso porque você criou vínculo com aquela criança e você ama aquela criança independentemente desse contexto. É só por isso. E aí, porque ela tem todos os motivos para não criar essa criança. O único motivo plausível e que ela teria algum sucesso nessa relação entre ela e a criança, é porque ela ama essa criança, ponto. Então, mas agora, imagina você se esforçar emocionalmente para superar isso, se esforçar emocionalmente para criar a criança, financeiramente, fisicamente, e chegar lá na frente, o casalzinho resolve, não, a gente quer a criança só pra gente. Você entende que é muito maior? Não, é muito maior, mas é o que eu tô falando. Ela tem todos os motivos para desistir dessa criança. O único motivo que ela lutaria por essa maternidade é se ela tivesse algum vínculo e ela amasse essa criança. Sim. Fora isso, não. Se você for pensar friamente, toma que a criança é tua. Porque é o que um monte de pai faz quando descobre que o filho não é dele. Não interessa o vínculo que criou. Eles cortam numa facilidade, às vezes até com o próprio filho, que é do sangue dele. Sim. Entendeu? Sim. E que tem uma convivência. A traição para eles é soberano, sabe? Mas com o tanto de mulher que cria filho de amante, que o cara traz para casa e impõe, que cria filho
da mulher que morreu, do marido, que ele é viúvo e eles casaram depois, é massivamente maior. Isso qualquer pesquisa chinfrim vai provar. Sim. Mas a parte que ela queira ser mãe dessa criança, porque ela ama essa criança, não tem nenhum motivo dela ficar. Sim. Mas tem alguma... Não temos... Bom, temos atualização, mas antes disso, eu ia falar que não temos, mas temos. Juro que tem. Não temos. Vou dar a minha opinião. Não, não quero saber. Eu quero atualização. Eu novamente vou ser polêmica, e é lógico, eu não sou mãe, né? Então eu acho que a minha opinião também nem vale tanto. Mas não consigo nem imaginar como que é, né? Você ter um filho, gerar, parir, etc. Mas eu acho que o lugar de filho é com a mãe, na minha opinião. Então, sabendo que a mãe verdadeira... Mãe biológica ou mãe afetiva? Porque mãe pode ser mãe. Exato, mas eu acredito assim, se ela, respondendo a pergunta de vocês, a criança tinha meses quando ela descobriu, então era bem recente, tá? Lógico que você cria um vínculo, lógico que ela tá muito abalada, porque ela sempre sonhou em ser mãe e ela não vai poder ser mãe. E aí ser traída pela pessoa que ela confiava e ainda o cara conseguir engravidar, conseguir fazer o que ela sempre sonhou em outra mulher, é uma dor que assim deve ser horrível, entendeu? Pelos modos então, tradicionais. Tem tudo isso em questão. Eu acho que ela será muito mais feliz encontrando um parceiro que respeite, que a ame de verdade, que não a traia, e adotando. E ela pode ser mãe por essa maneira, do que ser uma mãe solteira, tendo que lidar com o ex que traiu e com a mãe verdadeira, que além de ser uma amiga traíra, vai ficar lá enchendo o saco. Pensando na criança, o melhor é que essa criança não fique no meio dessa confusão toda, que fique com a mãe biológica, e aí o pai da criança, problema deles, não é problema meu, entendeu? A criança tem que ficar com o pai, porque essa mulher não queria ter filho com ele. É isso que eu ia falar. Foi um acidente. Não tem que ficar com a mãe, tem que ficar com o pai. Porque ele causou toda essa confusão. A outra, ela foi cúmplice? Foi conivente? Foi. Mas ainda assim, ela ia ser apenas uma ponte. O meio ali, né? Ela topou apenas parir. Ela não contava que ela ia engravidar efetivamente, né, com os óvulos dela, nesse processo. E ela já tem 2 filhos. Então, teve uma questão, mas burra, não é? Teve uma escolha aí, né, dela, mas ainda assim, a responsabilidade é dele. Porque, em primeiro lugar, quem resolveu trair foi ele. Ele resolveu trair. Porque, por mais que ela pudesse insinuar, ele tem o compromisso com a esposa. Casado é ele. Exatamente. Ela ia engravidar de qualquer forma, passageiramente. Então ele que tem que assumir o B.O. Exato. Não tem que ficar com a mãe, não. Nenhuma das duas mães, na verdade. Não. Se a moça traída tá de acordo que ela não quer criar vínculos com esse bebê, o pai é ele. Sim. E se ela quiser abrir mão dos direitos dela de mãe, ela tem todo o direito. Eu também acho. Por isso que eu falei, porque nem foi gestado por ela, foi gestado por outra mulher. Exato. Mano, o filho é de vocês, quem pariu Matheus que o balanço, queridos. A idade da criança importa muito nesse caso. Sim, se for uma criança de 10 anos, amada, pelo amor de Deus, já venceu, né? Já, mesmo 1 ano, eu acho que já não dava mais. Não, lógico que não. Meses não tem problema. Quer dizer, não tem problema. E a atualização é que quando a mãe biológica descobriu que o filho era dela, obviamente quis ficar com a criança e obviamente que ela perdeu os direitos do filho. E quem perdeu os direitos de quem? É uma atualização um pouco triste, né? Não, mas que foi quem traída, perdeu os direitos? que nunca poderá ser mãe, perdeu todos os direitos do filho que não era dela. Então, mas ela também queria, foi o que ela falou. Não, mas ela estava ponderando que você, tá bom, eu vou lutar por essa criança, mas mesmo assim, o DNA tá ali. Com certeza. Aí você vai investir um tempão da sua vida, um monte de esferas da sua vida, para uma criança que você pode perder a qualquer momento, né? Sim, então, mas assim, poderia ter o cenário da outra, da mãe biológica não saber, e poderia ter o cenário de já ter passado. Não, soube porque contaram, né? Porque teve o teste de DNA, senão ninguém ia saber. Ah, sim.
Não, então, teve o teste? Agora eu me perdi. Teve. Ou foi o marido que confessou que traiu? O marido confessou que traiu, mas depois todo mundo fez o teste. Deu tudo certo. Não, então a moça foi comunicada. Precisa fazer o teste para você pegar a guarda do seu filho. Sangue, né? Isso, né? A moça foi comunicada, Isso. porque isso poderia ficar em off. Ou se essa história viesse à tona anos depois, tem a questão da convivência da mãe, que não é biológica, com o filho, entendeu? E que a mãe biológica nem sabia. Mas aí são as leis americanas. Então, mas é um ponto, é um argumento, sabe? Uhum. Se isso vai dar certo ou não, vai depender da competência dos advogados, principalmente. Competência da lei. Mas mesmo. Com meses, amado, o filho é de vocês que se virem. Mas ela ficou triste porque ela realmente queria essa criança, né? Ela terminou assim com uma atualização um pouco triste, falando: agora eu não tenho nada, porque eu não tô mais com meu marido, eu não tenho filho, não tenho mais nada. Mas eu acho que mais para frente ela vai agradecer que aconteceu dessa maneira. Com certeza. Foi o melhor para a criança também. E eles que se virem, quem que vai, pai, que, né, não é problema mais dela. E eu não é problema mais dela. Ela tem que. Agora que ela consiga seguir, se recuperar e ter uma relação mais saudável com uma pessoa melhor no futuro, né? Você tem que criar um filho com alguém que seja honesto minimamente. Sim. Pode. Como é que você começa uma história de uma família nesses termos? Sim. Não tem então, como essa dar criança, certo. eu acho que ela vai ter um futuro melhor, né? Dessa maneira, sem estar vai no estar meio com uma mãe que queira todo, ela, né? Dessa novela mexicana. E vai estar com uma mãe que queira ela, né? Também, Bom, eu sei que tem muita... Gente, sobrou muita história, tá? Então vai ter segunda parte, prometo. Mas por hoje, são essas as histórias. Nos vemos semana que vem. Não esquece, se você quiser mandar uma história pra gente, é só mandar para esse e-mail que tá aparecendo aqui embaixo. Mas segunda-feira que vem tem mais. Beijos. Tchau. Tchau.